Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que faz parte do dia a dia de qualquer motorista aqui no Brasil: as infrações de trânsito. A ideia é abrir o nosso livro de regras oficial, o Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB, e entender de vez como tudo isso funciona. E para começar, vamos direto ao ponto, com a pergunta mais básica de todas. Afinal, o que a lei considera de verdade uma infração de trânsito? E olha só, a resposta, segundo o próprio código, é surpreendentemente simples. Uma infração é basicamente qualquer desobediência ao que está escrito lá nas regras do CTB. É preto no branco. Não tem muito espaço para interpretação, não. Se está na lei e foi descumprido, pronto, é uma infração. Ah, mas então quer dizer que todas as infrações são tratadas da mesma forma? De jeito nenhum. O sistema é bem inteligente e organiza tudo de uma maneira muito lógica, classificando cada infração pelo nível de perigo que ela representa para todo mundo no trânsito. E essa organização toda está lá, bem clara, no artigo 259 do Código. São basicamente 4 degraus de severidade. A gente começa na leve, sobe para a média, depois para a grave e, lá no topo, a gravíssima. E claro, cada uma delas tem consequências bem diferentes. Tá bom, mas vamos sair um pouco da teoria. Como é que isso funciona na prática, nas situações que a gente vê por aí todo dia? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem práticos que estão no próprio código. Aqui a lógica fica bem clara, né? A pontuação sobe junto com o risco. Começa com uma infração leve, que é mais um incômodo, como usar a buzina sem parar. Isso dá 3 pontos. Sobe para uma média, que já é uma negligência, tipo deixar o carro ficar sem combustível no meio da rua, valendo 4 pontos. Aí o negócio fica mais sério, uma infração grave, como não usar o cinto de segurança, que já coloca a vida em risco e custa 5 pontos. E lá no topo, com 7 pontos, a gravíssima, uma das maiores causas de acidentes hoje em dia, manusear o celular enquanto dirige. 7 pontos. Esse é o número máximo que uma única infração pode gerar. E ele é reservado para as atitudes mais perigosas no trânsito, como essa de mexer no celular. Mas por que esse ato específico é considerado tão perigoso assim? E aqui está o pulo do gato para entender o sistema. A lei não é arbitrária, não é porque sim. A classificação de manusear o celular como uma falta gravíssima é baseada em dados, em estudos que comprovam o quanto essa distração aumenta e muito a chance de um acidente acontecer. A ideia principal é sempre a prevenção baseada em fatos. Ok, então a gente já entendeu como as infrações são classificadas pelo risco. Mas e aí? O que acontece na prática quando essas regras são quebradas? Para onde vão esses pontos e quais são as consequências de verdade? E aqui, um ponto de muita atenção. Além do acúmulo de pontos, é super importante saber que existem infrações consideradas tão perigosas, mas tão perigosas, que a consequência é imediata. Dirigir sob efeito de álcool, por exemplo, lá no artigo 165, resulta na suspensão direta da CNH. Não tem nem conversa, independe da pontuação que a pessoa tinha antes. Então, para a gente amarrar tudo que foi visto, o Código de Trânsito não é só uma lista de coisas proibidas. Ele é, na verdade, um sistema bem pensado para gerenciar riscos. O princípio é simples: quanto maior o perigo que uma atitude representa, mais pesada vai ser a consequência, seja em forma de pontos ou, nos casos extremos, com a suspensão imediata da habilitação. A lógica do sistema ficou clara. As regras estão aí, as categorias também, e as consequências estão bem definidas. Mas tudo isso abre a porta para uma última questão que é fundamental para fechar esse raciocínio. Porque, pensa bem, uma coisa é a regra existir, estar lá no papel. Outra, bem diferente, é a aplicação dela no mundo real. Quem é que tem o poder, a autoridade legal, de olhar para uma situação e constatar oficialmente que o CTB foi desobedecido? Bom, essa é uma ótima pergunta para uma próxima conversa.